Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos, sejam bem-vindos ao webinar Impressão 3D Industrial, alternativa estratégica do P&D ao produto final. Nesse webinar, nós vamos falar sobre a manufatura aditiva industrial aplicada, falar sobre ideias de aplicações desde o desenvolvimento de produto até mesmo o produto final, passando por todo o ciclo deste produto. Aqui ao meu lado eu estou com uma impressora 3D da Formlabs, a Form 4, inclusive coloquei ela para imprimir agora. Ela vai ficar rodando durante o nosso webinar aqui para a gente acompanhar a impressão e ao final tirar uma peça dela e ver como é que fica, beleza? Então vamos lá. Sempre quando a gente fala de impressão 3D, fala de produto, a gente não pode deixar de falar de um padrão de consumo. Hoje, quando a gente pensa em comprar um produto, a gente acaba, de uma forma ou de outra, tendo um padrão de todo esse consumo. Como assim? Por que eu compro algo novo? Pode ser por deterioração física, esse meu produto quebrou, meu produto amassou, está todo riscado, está velho, quero comprar um novo, para ter algo bonito, talvez. Né? Ou também por falta de oportunidade de reparo. Como assim? Talvez é algo que já ficou obsoleto, eu já não tenho mais peças, então eu acabo comprando um novo porque eu não consigo arrumar aquele antigo. Ou ainda, que pode acontecer por pressões sociais. Como assim? Eu quero fazer parte de um grupo. Eu vou lá e compro determinado item para que eu possa ser incluído nesse grupo. Um exemplo claro que a gente pode falar hoje é carros de luxo, carros esportivos, por exemplo. Muita gente hoje que compra uma Porsche, uma Ferrari, não compra justamente porque gosta, porque acha o carro bonito, claro, isso é uma questão importante, mas também para pertencer a grupos que tenham também esses carros. E isso faz com que eu consiga crescer e captar ideias desses grupos para que eu possa andar junto com eles, entendeu? Então, com tudo isso, né, a gente tem também, por um outro lado, barreiras. Barreiras que são do fornecedor. Como assim? Antes que a gente possa comprar esse produto, ele foi desenvolvido. Então, a gente passou por pesquisa, desenvolvimento, protótipo, validação, todo ferramental, infraestrutura para esse ferramental. Eu não sei se eu vou usar uma injetora, se eu vou usar uma máquina de usinagem, eu tenho uma infraestrutura para isso. Pessoas também envolvidas no processo, né? O desenvolvimento do processo em si, o marketing e o lançamento do produto. Com tudo isso, a gente vê que são vários pontos que a gente tem que se dar conta desse produto para que ele esteja nas nossas mãos lá no fim da cadeia. Então, existe uma incerteza dentro dessa lista que eu trouxe em ferramentais e infraestrutura e no marketing e lançamento. Por quê? Imagine que eu desenvolvi um produto, envolvi pessoas, fiz todo o protótipo, toda a validação, construí um ferramental e lancei. Fiz o marketing e lancei. E o produto não vence. O produto não vira, ele não se vende. Isso é um problema gigantesco. Então a gente acaba tendo uma barreira muito grande. E hoje, com a manufatura aditiva, por exemplo, a gente consegue diminuir tudo isso, juntar esses processos para que eu seja muito mais assertivo e que eu tenha também uma agilidade maior gastando menos. Tá? Um ponto que vem de encontro com tudo isso também é o timing de mercado, é o tempo de mercado que a gente fala. O que é esse tempo de mercado? Aqui na tela eu trouxe para vocês um exemplo de uma empresa brasileira, a IOFace. IOFace é uma empresa que fabrica óculos sob medida. Um óculos perfeitamente ajustado para cada um de nós. Então imagine que hoje, se você usa óculos, né, a gente sabe que um dos grandes problemas de encontrar um óculos é saber o posicionamento do nariz, a distância até a orelha, a largura do óculos. É bem difícil a gente encontrar um óculos que caia perfeitamente para a gente. E hoje a IOFace veio solucionar esse problema utilizando a manufatura aditiva. Além disso,
trazendo para o timing de mercado, a EOFace aproveitou um timing perfeito quando, há pouco tempo atrás, nós tínhamos o lançamento do filme da Barbie, né? Durante o lançamento do filme da Barbie, eles tiveram um insight de por que a gente não lança um óculos com o tema Barbie, com o tema do filme da Barbie, aproveitando esse tempo de mercado. Então eles trouxeram a coleção da Barbie, um óculos totalmente personalizado, óculos nas cores do filme em si, né? Aproveitando um tempo de mercado que foi muito rápido, foi um espaço de tempo muito pequeno. Então imagina na produção desses óculos, se não fosse usada a manufatura aditiva, teria que ser feita moldes diferentes, esses moldes levam tempo para serem fabricados, custo altíssimo, em que provavelmente não ia validar o lançamento desse produto. Trazendo pela manufatura aditiva, a gente pôde fabricar diferentes tipos de óculos, diferentes modelos, de uma única só vez e de uma maneira muito rápida, aproveitando esse tempo do filme sendo lançado junto com o óculos. Então, dessa forma, a gente enxerga hoje a manufatura aditiva como uma solução para certos desafios de produção. Que desafios são esses? São esses modelos de peças totalmente personalizadas, on time, garras de robô que muitas vezes trazem custos, por exemplo, numa fábrica, um dispositivo, um gabarito, um alinhador, enfim, são inúmeros problemas que a gente tem diariamente na fábrica que a gente pode solucionar trazendo a manufatura aditiva. E não só na fábrica, como também no produto final, que é o case da EOFace que eu trouxe. Se a gente não tivesse manufatura aditiva, a gente provavelmente não ia lançar esse produto, não ia aproveitar uma grande oportunidade de mercado. Aqui eu trago um dado, um dado que até é de 2018, em que a gente já havia falar. 81% dos entrevistados acreditavam que empresas que investiam em manufatura aditiva no desenvolvimento de produtos tinham maior probabilidade de se destacar do mercado. Isso lá em 2018. A gente tem 7 anos dessa pesquisa, um tempo em que a manufatura aditiva ainda era vista como prototipagem rápida e não como um produto final. Em poucos casos era vista, mas algo antigo, digamos assim, mas tão inteligente, né? Uma visão tão à frente. Hoje, 2025, a gente vê que tem bastante diferença em empresas que já usam manufatura aditiva, que desenvolvem seus produtos muito mais rápido ou até mesmo usam ela como uma alternativa para a produção, facilitando o trabalho, diminuindo a mão de obra, trazendo tudo muito mais rápido, certo? Então, dentro desses exemplos, eu trouxe aqui algumas aplicações que hoje a gente fala, como os protótipos de alta funcionalidade. O que são esses protótipos de alta funcionalidade? É o que vem na tese da manufatura aditiva, aquela prototipagem rápida. Quando a gente pensa em alta funcionalidade, o que a gente direciona? A gente quer montar uma peça, a gente quer testar uma ergonomia, a gente quer validar se esse produto realmente é viável de ser fabricado. A gente pode fazer isso hoje com a manufatura aditiva, com equipamentos que trazem precisão dimensional, que trazem acabamento superficial, assim como se eu estivesse fabricando pelo método tradicional de fabricação, pela injeção, pela termoformagem, pela usinagem. Consigo fabricar isso por manufatura aditiva. Dispositivos de fixação, garras de robô. Hoje a indústria demanda muito de peças personalizadas e com geometrias distintas. Muitas vezes são muito difíceis de serem fabricadas, seja por ser difícil um posicionamento, seja porque eu não tenho ferramentas específicas para aquela peça, eu acabo tendo que mudar meu projeto. Hoje a manufatura aditiva nos auxilia nisso também, assim como em garras de robô. Aqui, por exemplo, eu tenho uma garra onde ela foi fabricada totalmente em um material impresso e que está aplicada no fluxo de um cliente. Aplicada
num fluxo de processo, sendo usada como apoio para a fábrica. Além disso, a gente tem outros exemplos, como modelos especiais, então peças com geometrias extremamente complexas ou extremamente nichadas, onde eu vou precisar de 1, 2, 3 peças talvez, onde não vale a pena eu parar um processo, fabricar essa uma única peça e depois retornar o que eu estava fazendo. Eu posso usar um equipamento de manufatura aditiva para isso, que é para isso que ele é dedicado. Subindo um pouco mais o nível, subindo um pouco mais a produção, a gente pode comentar de moldes de baixas tiragens e ferramentas especiais. Dentro do universo de impressão 3D industrial, nós temos a possibilidade de fabricar moldes impressos para que eu possa injetar um material final em cima desse molde. Então hoje um equipamento como este pode me trazer um molde para eu injetar um produto e homologar ele. Talvez injetar 100 peças, 200, 300, 400 peças com um custo muito reduzido, um tempo muito reduzido, que vai acelerar a homologação do meu produto e o lançamento dele no mercado consequentemente. Tá? Além de, claro, existem tecnologias que me permitem a fabricação de produtos finais, fabricação de produtos que eu vou colocar para imprimir, tirar essa peça e colocar no mercado. Posso, claro, dar um acabamento, uma pintura, talvez, um tingimento, uma montagem, né? Aqui a gente tem um grande exemplo de um produto montado, mas enfim, eu tiro toda aquela burocracia de comprar material de um terceiro, cortar esse material, preparar ferramental, enfim, tem toda uma cadeia produtiva por trás. Então a gente sempre diz, né, a manufatura aditiva está atrelada no desenvolvimento de novos processos. Tem bastante gente que pensa, até fala pra gente, né, pô Carlos, a manufatura aditiva está fazendo bastante coisa, isso aí vai substituir um método tradicional de fabricação. Você vai substituir a usinagem, vai substituir a injeção. Eu sempre falo pro pessoal, cara, não é assim. Ele não vai substituir. As coisas não estão sendo feitas para ficarem no lugar uma das outras, mas sim para complementar. Aqui eu trago um grande exemplo, né, onde a gente tem um produto no centro. Esse produto é o meu objetivo, eu quero chegar nele. Só que existe uma forma de chegar nele. Como? Eu posso usinar, eu posso injetar, eu posso termoformar, eu posso fazer impresso também. Tudo vai depender de qual é o meu principal objetivo. Nesse passo que eu estou. A gente tem vários passos até lançar o produto no mercado, ou até mesmo depois dele lançado no mercado. Mas eu quero fazer um protótipo, peças complexas, baixas tiragens, eu posso fazer impresso. Nesse caso, realmente, a manufatura aditiva vai ser utilizada. Agora, quero fazer uma peça com uma precisão absurda, de 1/100º de milímetro, materiais de alta complexidade para ambientes extremos. De repente, a usinagem vai ser o melhor caminho. Eu não tenho como fugir disso. Assim como na injeção eu vou fazer produção em larga escala. Um exemplo bem simples, né, no nosso dia a dia, a caneta Bic. Eu faria uma caneta Bic impressa em 3D? Com certeza não. Com certeza eu vou manter a caneta Bic sendo injetada. Quantos milhões de canetas Bic saem por dia? Né? Talvez não seja o ideal a gente imprimir ela hoje. Tá? Então, com isso, a manufatura aditiva ela vai desde o protótipo, onde a gente vai fazer produções unitárias, nós vamos fazer poucas peças, talvez algumas geometrias complexas. A gente pode chegar num nível de lotes, moldes de baixas tiragens, onde eu vou fabricar alguns produtos, talvez para homologação, talvez para um teste de mercado, onde eu vou começar a lançar, entender como é que o meu mercado se adequa a isso. A partir do momento em que eu vejo a necessidade de um ferramental, aí sim eu parto para um método tradicional.
Então, com tudo isso, o que a gente enxerga hoje na manufatura aditiva? Que a manufatura aditiva, ela é uma ponte para a produção. Então, ela não é um substituto, ela é uma ponte, ela auxilia, ela traz algumas vantagens, mas não troca um processo tradicional. Então, com tudo isso, vou trazer para vocês algumas tecnologias hoje que são muito utilizadas nesses ambientes. Ambientes de desenvolvimento de produtos, de apoio à fábrica e até mesmo produção, certo? Bora lá então. Primeira tecnologia que eu trago é a tecnologia MSLA da Formlabs, inclusive desse equipamento que eu tenho aqui do meu lado. Essa tecnologia é uma tecnologia que usa uma resina fotopolimerizável. O que é isso, Carlos? Fotopolimerizável? Esquisito, né? Fotopolimerizável significa que, através da luz UV, essa resina se torna sólida. A luz UV é a luz que a gente tem, por exemplo, vinda do sol, né? Ou através de uma lanterna de luz UV. Então, como é que é feito o processamento da peça? Nós partimos sempre de um arquivo CAD, esse arquivo CAD passa por um software de fatiamento, que é o software que faz a comunicação com a impressora. A partir daí, a gente tem o processamento dentro da máquina. Na máquina nós temos um tanque. Nesse tanque eu tenho uma pequena quantidade de resina acumulada e por baixo eu tenho uma série de LEDs de luz UV. Esses LEDs vão focar exatamente onde eu tenho a peça, exatamente na camada da minha peça, acendendo a luz. Acendeu a luz, eles vão solidificar essa camada. A camada se desloca para cima e segue uma nova impressão. Se desloca mais um pouquinho e vai curando isso até que eu tenha a peça totalmente formada, como talvez vocês estejam vendo no vídeo aqui na impressora do meu lado. Vocês vão reparar que a cada alguns segundos a mesa dela levanta um pouquinho e baixa de novo. Quando ela faz esse processo é porque foi realizada a impressão de uma nova camada, certo? Essa tecnologia da Formlabs ela tem alguns diferenciais frente a tecnologias comuns de mercado, que talvez você já conheça. A tecnologia de LCD, por exemplo, impressoras de 12K, 8K, enfim, são impressoras comuns de mercado. Dentro da Formlabs nós temos alguns diferenciais. Entra neles, por exemplo, o sistema de cartuchos. Hoje na impressora, eu vou até pegar na mão aqui enquanto ela imprime, eu tenho um cartucho de resina, onde esse cartucho eu acoplo ele na máquina e ele que vai ser responsável pelo abastecimento da resina dentro do tanque. Então eu não preciso vir com um galãozinho, colocar resina lá dentro, ele faz tudo isso automaticamente. Além disso, na plataforma de impressão existe um sensor de esforço. O que é esse sensor de esforço? Durante o deslocamento da camada entre uma e outra, a gente precisa descolar a peça do fundo do tanque. Então ela vai levantar e voltar para uma próxima camada. Se eu simplesmente puxar isso para cima, eu corro o risco de estragar minha peça, de quebrar minha peça, porque eu estou puxando isso de uma forma bruta. Na Formlabs a gente tem um sensor de esforço que mede como que ele está puxando essa peça. Ele olha para a peça e identifica. A peça tem alguns detalhes finos. Então ele vai puxar isso com um pouco mais de carinho, digamos assim, puxando a peça devagar até que ela se solte do fundo do tanque. Aí sim ele possa fazer a movimentação, certo? Além disso, todo o controle de luz é muito bem feito através de um sistema de anti-serrilhamento, para que a gente tenha mais precisão dimensional, que fica na casa aí de 1/10, 1/10,5 de milímetro, além do acabamento. Hoje, numa tecnologia dessa, a gente tem peças com acabamento de peça injetada, o que me traz uma vantagem muito grande frente a outros processos de impressão 3D. Além disso, a questão de materiais. Hoje é muito simples eu trocar o material, é simplesmente eu trocar esse cartucho que eu mostrei para vocês e trocar o tanque de impressão. Está feito o setup da máquina. Assim como neste momento eu posso estar imprimindo um protótipo,
daqui uma hora eu posso estar imprimindo um molde, trocando esse material de forma muito rápida, de forma muito fácil e assertiva. Tá? Então, voltando aqui para a tela, eu trago algumas aplicações, alguns exemplos de aplicações para vocês, tá? Como modelos para microfusão. Hoje é um carro-chefe para nós imprimir modelos de microfusão, que são modelos extremamente específicos, com geometrias complexas. Junto com a Formlabs, nós desenvolvemos uma resina onde é possível realizar essa impressão para o processo de microfundição de peças, onde essas peças são formadas primeiramente em resina, depois são envasadas em aço. Tá? Outros exemplos são os moldes de baixas a médias tiragens. Hoje nós temos diversos clientes que produzem esses moldes e tiram por volta aí, numa média geral, de 300, 400 peças injetadas num molde impresso. Tudo vai depender de qual é o tipo de material que eu estou injetando. Se eu estou injetando polipropileno, estou injetando nylon, estou injetando nylon com carga, enfim, tudo vai depender do tipo de material. Existem clientes nossos que já tiraram até mais tiragens que esse número, entretanto, a gente gosta de ter uma segurança, trazer números que são mais confirmados, tá? Então tudo vai depender do teu tipo de processo e como é que é a tua peça, qual é que é a geometria da tua peça também, tá? Além disso, protótipos para validação. Como a impressora ela tem um acabamento e precisão muito grande, hoje eu posso imprimir um protótipo em que eu realmente vou montar ele, vou montar todos os componentes, eu vou testar totalmente esse protótipo. Depois aí sim eu vou fabricar no meu produto final. Além disso, um setor que se beneficia bastante dessa tecnologia é o setor odontológico e médico. Então, dentro de um equipamento desse, eu consigo trabalhar com materiais biomédicos. Então, materiais que podem ser esterilizados, por exemplo. Então, hoje, falando do setor odontológico, nós temos muitos clientes que usam para alinhadores, fabricação de alinhadores dentais, fabricação de guias cirúrgicos, enfim, é uma aplicação bem vasta, certo? Seguindo, então, uma outra tecnologia que a gente usa bastante é a tecnologia CFF da Markforged. Essa tecnologia ela usa como base a impressão em filamento, que é uma impressão bastante conhecida, onde a gente tem um rolo de fio. Esse fio é depositado camada sobre camada até a formação de uma peça. Entretanto, na Markforged existe um processo um pouco diferente. O que é esse processo diferente? A Markforged foi pioneira na construção com fibras contínuas. Como assim? No interior da minha peça, eu posso adicionar uma fibra totalmente pura nessa peça. Vamos fazer uma analogia aqui que eu acho que vai ficar mais interessante, vocês vão entender um pouco melhor. Quando a gente está construindo a casa, eu estou construindo a coluna, construindo as vigas. Eu tenho concreto e eu tenho os vergalhões de aço dentro daquela coluna, dentro daquela viga, que é para dar resistência mecânica, certo? Assim a gente pode pensar de que na tecnologia CFF da Mark são as fibras contínuas. Eu tenho meu material base e eu tenho uma fibra contínua dentro da peça para garantir a resistência mecânica. Então, voltando para a garra aqui, de novo, essa é uma garra que tem fibras de vidro orientadas dentro dessa peça para garantir uma maior resistência mecânica. Então, eu posso tentar torcer essa peça. Na mão eu não consigo. É bem realista, na mão eu não consigo torcer por conta da resistência mecânica que eu tenho aqui. Nesse caso, eu usei fibra de vidro. A gente pode usar fibra de carbono, fibra de Kevlar e até mesmo vidro para altas temperaturas. Tá? Então, é uma tecnologia que pode substituir, por exemplo, aço 1010, aço 1020, ligas de alumínio, alumínio aeronáutico, enfim, está bastante aplicada no setor de manutenção. Tá? Então, aqui eu até trago algumas aplicações para vocês. Então, de novo, né, as garras de robô são bastante interessantes por conta da leveza e resistência mecânica. Na parte de manutenção, onde hoje talvez seja muito difícil repor uma peça por conta de um terceiro, às vezes o terceiro não é nem nacionalizado, eu tenho que trazer essa peça de fora, posso talvez fabricar
por impressão 3D e repor muito rápido a minha fábrica. Dispositivos de montagem. Eu consigo construir, por exemplo, um Poka-yoke ou um guia de montagem todo impresso com resistência mecânica para estar atuando na fábrica. Ou ainda no setor automotivo, que eu consigo ter peças com muita leveza e alta performance, o que faz toda a diferença num carro de corrida, por exemplo. Tá? Seguindo adiante, uma outra tecnologia, agora pensando mais em produção, nós podemos falar da tecnologia SLS, também da Formlabs. Essa tecnologia, ela trabalha um pouco diferente do que nós somos acostumados. Eu falei até agora da impressão de resina, falei do filamento, talvez a maioria do pessoal já conheça. Mas a tecnologia de SLS, ela trabalha com a fusão ou sinterização de um leito de pó. Como assim, Carlos? O que é esse leito de pó? Nunca ouvi falar em SLS. Vamos lá. Vocês imaginam uma caixa. Essa caixa está fechada. Em cima dela, eu largo uma camada bem fininha de um pó polimérico. Normalmente, nós utilizamos o PA12. Larguei essa camada, eu vou usar um laser para desenhar a minha peça. Exatamente onde tem a peça, ele vai sinterizar, então vai tornar isso sólido. A tampa da caixa baixa um pouquinho, eu largo outra camada de pó, sinterizo de novo. E assim eu vou repetindo o processo até formar toda a peça. Só que qual é o segredo, qual é a jogada de utilizar esse tipo de tecnologia? Reparem que eu falei que é pó e sinterização. O pó, a gente sabe que é algo que são grãos, né, pequenos, e que é muito fácil eu dispersar tudo isso. Na impressão 3D não é diferente. Então o que me traz? Eu consigo fabricar peças com geometria extremamente complexas. Geometrias com canais internos que eu jamais conseguiria construir por um método tradicional em uma única peça. Eu precisaria cortar, desenhar o canal e depois fazer a soldagem das peças. Aqui não, eu faço tudo de uma única vez. Por quê? Porque diferente da resina ou diferente do filamento, não se usa o que a gente chama de estruturas de suporte, que são estruturas que suportam a peça, estruturas que seguram a peça durante a construção. O próprio pó atua como esse suporte. O pó, como eu recém falei, eu consigo dispersar ele muito fácil. Então, quando termina a impressão, eu tiro a peça para um lado, o pó para o outro, esse pó vai voltar para a impressora para imprimir outras peças, enquanto a peça está pronta para um uso final. Então, que tipo de peça que eu consigo fazer? Né? Produtos personalizados. Hoje eu consigo fabricar num lote de fabricação 20, 30, 50 produtos totalmente diferentes, voltados para uma pessoa, outra pessoa, enfim, diferentes cenários, diferentes aplicações. Eu não preciso imprimir um único produto de uma só vez. Eu imprimo diversos produtos juntos, com geometrias totalmente distintas. Além disso, componentes automotivos. Até na imagem aqui a gente consegue ver um cano de admissão, né? Onde a gente tem 3:1, onde a geometria para um método tradicional é extremamente inviável, mas para a manufatura aditiva o mais difícil disso aqui foi desenhar. Fez o desenho, manda imprimir, totalmente autônomo. Produção em baixa e média escala. Hoje, com esse tipo de tecnologia, como eu não tenho restrição de ferramental, de geometria, nós podemos fazer a produção de peças finais utilizando ela. Então, aqui eu trago um exemplo, na imagem talvez não vá ser tão claro para vocês, mas ali é um trator, onde eu tenho peças internas fabricadas por manufatura aditiva. Por quê? Porque é uma tiragem baixa de tratores. Hoje o setor automotivo versus o agrícola é diferente, né? Assim como a Volkswagen, por exemplo, produz 500, 600, 900 T-Cross, por exemplo, por dia, o setor agrícola, a GCO,
por exemplo, não vai fabricar 900 tratores no único dia. Então, peças impressas conseguem atender a demanda deles. Então, a gente não tem a necessidade de investir num molde, pode fazer direto a peça impressa e colocar como uso final para ser usada lá no campo. Tá? E também um setor que se beneficia bastante disso tudo é a saúde de novo. Por quê? Hoje, imagina, né, o cidadão foi lá, quebrou o braço. Precisa colocar, a gente chama de tala, né, para segurar o braço do cara lá. Pô, tem que colocar gesso, fica aquele negócio quente. É difícil, é chato, coça. Com a impressão 3D eu posso escanear o braço da pessoa, produzir em algumas horas uma peça que vai encaixar perfeitamente no braço dele, muito mais leve e ainda com espaços para passar ar, para que resfrie o braço, né? Não fica quente, né, com aquele gesso. Então é um setor que se beneficia muito dessa tecnologia também. Tá? Então hoje, quando a gente fala de tecnologias de impressão 3D, eu poderia ficar aqui o dia todo trazendo tecnologias, aplicações, mas enfim, são muitas oportunidades. E a gente acaba tendo um resumão, né? Hoje, a gente pode ter peças com alta robustez, por exemplo, então, peças que são as garras de robô, os alinhadores de solda, peças que vão estar no chão de fábrica, peças de reposição. Eu posso pensar em produtividade, onde eu já começar a tirar um lote de peças, assim como eu comentei agora do SLS. Então, vou ter um certo nível de produtividade, seja ele através da tecnologia de SLS ou a tecnologia de SLA, entretanto com moldes. Então, já vou ter um certo nível de produtividade, talvez pequeno, depende do setor, mas que já pode me auxiliar muito na redução de custos e tempo. E além disso, eu posso pensar em performance. Eu não trouxe aqui, mas hoje com a impressão 3D metálica, a gente consegue ter peças de altíssima performance. Um exemplo claro disso tudo são foguetes que vão para o espaço utilizando a impressão 3D, utilizando manufatura aditiva como auxílio, trazendo peças muito mais leves, com muito mais performance, que atuam tanto quanto uma peça fabricada pelo método tradicional. Porém, ela é impressa, é muito mais leve, talvez tenha um estudo geométrico para que ela seja mais efetiva, enfim, a gente pode ter essa performance maior utilizando a impressão 3D. Tá? Mas enfim, com tudo isso, nós partimos ainda para um outro cenário, que é entender o ciclo de um produto, né? O ciclo de vida de um produto. Olhando para a tela, eu trouxe um gráfico para mostrar para vocês, onde nós temos a comparação de custo com tempo, além de comparar as linhas de vendas com o lucro obtido. Como assim? Quando a gente está desenvolvendo um produto, eu não vou ter lucro. Não adianta, né? Eu estou desenvolvendo, eu estou criando esse produto, então eu não tenho lucro nenhum, o mercado nem conhece ele. A partir do momento em que eu começo a vender ele, eu ainda não vou ter lucro, porque eu tenho que recuperar tudo aquilo que eu investi desenvolvendo ele. Então, as curvas começam a caminhar juntas até o momento em que eu passo do zero e começo a ter algum lucro de fato. Só que para isso as vendas já subiram bastante. Até que chega um momento em que as vendas extrapolam, as vendas chegam no seu máximo e começam a decair de novo. Talvez porque o meu produto ficou obsoleto, ou enfim, o povo já não quer mais aquele produto, né? Quer coisas novas. Então, de novo, o meu lucro começa a cair. Mas o que isso tudo faz o link? De novo aqui na tela, para tudo isso, nós temos a diferença de custo por unidade. Onde, se eu olhar para um método tradicional de fabricação, nós vamos ter o custo de unidade caindo até um certo ponto. Então, lá no desenvolvimento do produto, o meu custo por unidade no método tradicional, ele costuma ser altíssimo, porque é difícil eu fabricar uma única peça.
Eu normalmente tenho que terceirizar isso demora, enfim, é algo que não é tão viável, então o custo fica altíssimo. Conforme eu vou aumentando essa demanda, o custo por unidade vai baixando, até o momento em que ele fica quase que linear e bem baixo, que é o caso, por exemplo, lá das canetas Bic, voltando, né? Pensando num molde que fabrica canetas Bic, quantas canetas eu tiro numa única injetada? E quantas canetas eu tiro durante um ano inteiro? Só que, agora imagina se eu fosse fabricar um molde para injetar uma caneta. O custo é extremamente inviável, isso não existe, né? Então, eu preciso de uma alta tiragem para fazer aquilo valer a pena. Só que se a gente olha para um outro nicho, que é a manufatura aditiva, a gente vê que o custo ele é linear. Então, a gente acaba que, enquanto eu estou desenvolvendo o produto, começando a testar mercado, primeiros lançamentos, eu consigo fazer todo por manufatura aditiva, trazendo um custo fixo, trazendo um custo muito baixo em relação ao processo tradicional. Então, dessa forma, quando a gente vê a união das duas linhas, a gente vê que existe um ponto ótimo. O que é esse ponto ótimo? É onde a manufatura aditiva ainda é viável, mas ela está começando a perder para o método tradicional. Então é até aí que é interessante a gente ir. Por isso que eu falei lá atrás, manufatura aditiva não substitui um método tradicional. Ela vem como auxílio, ela vem trazendo uma oportunidade de mercado, eu testar o meu mercado, eu desenvolver um produto muito mais rápido. Tá? Então por isso que a gente tem esse ponto ótimo. E reparem uma outra coisa ainda nesse gráfico, que é a curva do custo por unidade, lá quando a gente está fazendo o método tradicional, ela baixa bastante, dividido nos quadrantes ali, a partir da introdução para crescimento, né? Então a gente tem o crescimento do produto com um custo muito baixo, a maturidade também com um custo muito baixo, mas depois, quando eu tenho o declínio das vendas, vejam que o custo pelo método tradicional começa a aumentar de novo. Por quê? Porque é aí em que daqui um pouco eu tenho que construir talvez um molde novo, eu tenho que comprar ferramentas novas. E o meu produto já não vende mais tanto para justificar isso. Então essa curva tende a voltar a subir. Então quando ela volta a subir, quem é que entra de novo com custo linear? A manufatura aditiva. Então ela pode estar lá no desenvolvimento do produto e lá no final da cadeia de produção desse produto também, como peças de reposição. Um grande exemplo disso tudo são peças para carros antigos. Hoje a gente vê o pessoal começando a fazer peças de carros que já não se encontram mais. Eu posso fabricar ela impressa e aí se torna muito viável, porque não existe essa peça. Eu posso fazer ela impressa, é muito fácil eu fazer ela impressa, então se torna muito mais interessante do que o método tradicional de fabricação. Então eu trouxe aqui um case de sucesso para a gente dar uma olhada, um case que ele é entre duas empresas do grupo SK, a própria SK e a Aiga. Esse case está aqui, inclusive comigo, nas mãos. Ele é um case para um sistema eletrônico. Tá? Tem todo um sistema montado dentro dele. Qual era a necessidade desse cara? A gente precisava montar todo esse sistema eletrônico, validar o produto e testar ele em campo, ver se ele realmente ia funcionar. Só que a produção de ferramental para esse cara aqui, até coloquei na tela aqui, era aproximadamente R$100 mil, molde para injeção, e a entrega entre 30 e 45 dias, quando rápido. Tá? Então a gente resolveu fazer ele impresso numa impressora 3D da HP. Nós temos aqui em showroom, inclusive, tá? Onde a gente já tinha máquina, tinha possibilidade de fabricação, por que não fazer, né? Então a gente fez esses cases impressos, foi possível fazer toda a montagem, todo o sistema, validação funcional, existe uma mola aqui também para encaixe, toda a validação completa do produto. A gente fez impresso aí mais de 60 peças, então a cada 60 a gente tinha, a cada 12 horas nós tínhamos 60 peças,
Então, muito rápido, né? A diminuição de custos altíssima, porque a gente deixou de investir R$100 mil. Além disso, foi possível fazer alguns itens customizáveis. Então, ao invés de testar um único modelo, nós testamos 3, 4 modelos diferentes para entender qual que ia se adaptar melhor. Então, produção sob demanda, rápida, com uma redução de custo altíssima de um produto que está lá no nosso cliente final. Tá? Então, a peça é impressa já como produto final. Tá? Então, com tudo isso, né, a gente reduziu o custo de lançamento, a gente consegue também acompanhar tendências de mercado, então a gente, além disso, todo o design dele é pensado em tendências de mercado, e acelerou também o tempo de ida para o mercado. Como assim? Voltando lá no case da IOFace, né? A gente não precisa esperar todo um fluxo de produção para que aí eu consiga lançar o meu produto. Eu pude fazer isso muito mais rápido utilizando a manufatura aditiva. Então, antes de eu seguir, bem rapidinho, eu imprimir uma peça aqui durante o nosso webinar, para que a gente possa entender como que funciona uma impressora de nível industrial. Muita gente pensa que ela é bem complexa de usar, né? É difícil. Aqui eu fiz uma peça, vou tirar ela agora, e logo em seguida eu vou mostrar ela para vocês. A tecnologia de resina, ela não é tão simples e tão direta quanto o filamento, mas nós podemos ilustrar um pouco aqui. Então eu fiz a impressão de uma peça, essa peça eu vou colocar num álcool, então esse álcool vai servir para lavar a peça. Como ela é feita na resina mergulhada dentro do tanque, essa resina ela fica um pouco nas paredes da peça. Então eu preciso passar num processo de lavagem no álcool isopropílico. Então coloquei a peça aqui dentro do álcool, vou deixar alguns minutinhos aqui e logo em seguida eu mostro para vocês como é que ficou o resultado. Vou deixar ela aqui mergulhada um pouquinho, vamos seguir a apresentação e logo a gente já mostra como é que a peça ficou. Seguindo para o final, hoje, quais são os desafios e tendências que a manufatura aditiva enfrenta? A gente viu que tem muitas aplicações, muitas oportunidades, né? Mas ainda existe também desafios e coisas que a gente vê para o futuro. Então, por exemplo, capacitação técnica. Como é um assunto que se parece novo, apesar de não ser tão novo no nível global, hoje, dentro do Brasil, a capacitação técnica para a manufatura aditiva ainda é algo que vem crescendo, vem começando a dar seus passos, começando a correr. Então, ainda a gente não tem muitas pessoas especialistas nesse assunto, para a demanda que vem logo em seguida. Padronização e normas de controle, principalmente quando a gente pensa no setor de óleo e gás e saúde. Nós precisamos de normas, controles, de como que a gente vai cuidar dessas peças. E também a cadeia depois de reposição de tudo isso. Além da viabilidade econômica nem sempre ser favorável. Muita gente pode pensar que manufatura aditiva sempre é mais barato do que um método tradicional, mas isso não é uma realidade. Em alguns casos a demanda é baixa, a peça é simples, quando a gente vem para a manufatura aditiva se torna inviável. São itens que às vezes são itens de prateleira, existem empresas focadas a produzir esses itens, o que acaba barateando bastante. Então, nem sempre vai ser favorável imprimir. Por outro lado, as tendências hoje são, por exemplo, estoques digitais integrados com ERP ou MES. Como assim? Por eu ter fabricações muito rápidas, eu não preciso ter um estoque físico. Eu posso ter um estoque 100% digital. A partir do momento em que eu precisei de uma peça, coloco ela para imprimir e tenho a peça em mãos. Só que com isso, veja que isso não é tão simples, porque vem com uma segunda tendência que faz potencializar esse ponto,
que é a integração da manufatura aditiva com a IA. Por quê? Imagine que eu tenho estoque físico, já atrelado ao meu RP, ao MES. E aí eu tenho uma IA controlando uma máquina X. Essa IA vai identificar que a máquina vai falhar, que determinada peça vai falhar. Ela sabe que pode ser feita uma manufatura aditiva aquela peça. Ela entende que daqui a alguns dias essa peça pode falhar, ela manda um comando para o meu RP, o RP manda produzir essa peça impressa e eu já reponho ela muito rápido. Ou ainda, uma tendência de mercado. Eu deixo uma IA procurando tendências, em dado momento ela identifica uma tendência, manda isso para o meu RP, a gente faz a gestão, produz a peça, eu lanço junto com a tendência, junto com o mercado, né? E ainda, por cima, a parte de novos materiais, tanto metais ou poliméricos de alta performance. Todo dia a gente vê o lançamento de um novo tipo de material para impressão 3D. Hoje o foco a gente vê bastante no filamento, então materiais com fibra de carbono, com fibra de vidro, materiais para altas temperaturas, enfim, diversos tipos de compósitos que estão substituindo os materiais tradicionais. São tendências que a gente não pode evitar na manufatura aditiva, é algo que vem bem forte para o futuro. Além disso, quais são as perspectivas de mercado global? Eu fiz algumas pesquisas de alguns dados que mostram que a manufatura aditiva vem crescendo aí de mais ou menos desde 2020, 2022, com um CAGR de aproximadamente 22% ao ano. Então, a gente sai de um mercado global aí de 16 bilhões de reais, ou de dólares, desculpa, e pode chegar a um teto alto aí, olhando para uma das pesquisas aqui até 2027, aproximadamente 44 bilhões. Então a gente sai de quase 17 bilhões para 44 bilhões em poucos anos. Então isso vai crescendo 22% ao ano, imagine onde é que a gente vai chegar daqui 10 anos. Ainda mais com a popularização das IAs, que vem tornando o processo cada vez mais eficiente. Então é aquilo que eu sempre digo. A manufatura aditiva, ela é algo que ela já está presente. Muita gente fala, Carlos, mas é o futuro. Não, não é o futuro. Já é o agora. Ela já está acontecendo. Então a manufatura aditiva é aquilo. Ou a gente aceita e começa a usar como um processo auxiliar, ou a gente vai começar a ficar um pouquinho para trás. A gente vai deixando os concorrentes passando um pouco para frente. Por quê? Porque eles estão usando, eles estão desenvolvendo mais rápido, estão lançando mais rápido. Então, hoje, quem usa a manufatura aditiva está se beneficiando de alguma forma, seja auxiliando o próprio processo ou ganhando dinheiro por outro lado, criando um processo novo. Tá? Então, são algumas visões que eu resolvi trazer aqui para que a gente possa dar uma olhada. Vamos tirar a peça daqui de dentro, vamos ver como é que ela ficou, ver se está limpa já. Vou pegar com a mão mesmo. Olha só, cara. Ficou um acabamento perfeito. Eu vou deixar ela dar uma secadinha aqui. Tá aqui em cima. Depois a gente faz algumas imagens mais de perto para que vocês possam ver essa peça diretamente impressa durante todo o nosso webinar. Então a gente viu que eu tirei um protótipo aqui, um letreiro da SKA. Poderia ser um protótipo seu, poderia ser uma peça que vai para o mercado. A gente fez ela em poucos minutos, enquanto eu falava, sem eu ter interação alguma com a máquina. Então a gente vê que hoje a manufatura aditiva industrial ela já não é mais um tabu de que eu preciso de um especialista super hiper formado em impressão 3D. A gente pode ter pessoas dedicadas sim a desenvolver o processo, mas eu não preciso de uma interação humana 100% com essa máquina. Eu coloquei ela para imprimir no início do webinar, agora eu tenho a peça pronta como um protótipo que pode ser usado para validar um produto. Caso eu queira fazer alguma modificação, a gente sabe que é só eu entrar no software, fazer poucas modificações e em alguns minutos, de novo, eu tenho um outro modelo, o que acelera muito o meu processo.
Certo, pessoal? Então, agradeço a todos vocês. Estou deixando na tela aqui o meu LinkedIn, também a nossa página de manufatura aditiva no Instagram. Então, hoje a SK tem uma página dedicada à manufatura aditiva. Lá a gente posta algumas dicas, algumas coisas do nosso dia a dia. Então, por favor, fique à vontade para nos seguir. E também deixando o link do site da SK.